Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui a BMC News. Agora está começando o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro na hora do almoço. Confira os destaques do programa de hoje. IBGE afirma que rendimento mensal do brasileiro caiu durante a pandemia. Petz levanta mais de 770 milhões de reais em oferta de ações. Presidente do Banco Central Europeu descarta aperto monetário, apesar de inflação dolorosa. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Estoque. E a gente começa o estoque com a dona desta voz aí que você ouviu, Hanna Beltrão. Boa tarde para você. Me ajeitando aqui. Peguei você desprevenida? Pois é, boa tarde, Daniel Morales, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né, aqui em São Paulo. Uma sexta-feira chuvosa, mas isso não vai nos impedir de sextar, não é mesmo, Daniel Morales? Verdade. Mas, né, ainda tem muita água para rolar até a gente poder sextar e a gente vai repercutir os principais assuntos que estão movimentando, né, o mercado e, é claro, né, os seus investimentos com o nosso convidado de hoje, que é o Davi Leles, sócio e especialista em investimentos da Valor Investimentos. E tem também o Alex André, que sempre separa 10 gráficos, sempre trazendo atualizações sobre o mercado estrangeiro e também sobre a situação aqui no nosso país, né, Dani? É isso aí, grande tia Hanna, trazendo aí informações importantes aí nesse início de tarde. E a gente vai com os números do mercado nesse momento. A gente vê que o Ibovespa está subindo. O Ibovespa está subindo. 1,06% aos 103.537 pontos. Tem poucas ações em baixa aqui, mas eu separei aqui os positivos e os negativos. Temos positivos. Olha só, Magalu subindo 7,90%. Vivo Telefônica aqui 4,81%. Tem Companhia Siderúrgica Nacional com mais 5,96%, Cirela 4,20%, Eco Rodovias mais 3,60%, Uzi Minas 3,06%, tem Gafisa com 1,90%, Lojas Americanas com 2,73%, Vale subindo 2,68%, Bradespar 2,45%, Gerdau 0,98%, BRF 1,29%. E nos negativos aqui deste lado da tela a gente tem Petri 4, Petrobras com menos 2,19%, tem Embraer com 1,04%, tem Ambev com 0,74%, tem Itaú Unibanco com menos 0,67%. Esses são os números do nosso mapa do calor, do Profit Pro da Nelogica. O dólar aos R$ 5,56, caindo agora 0,32%, Hanna Beltrão. Pois é, a gente segue então trazendo mais atualizações do mercado lá fora, dando uma olhada aqui só para a gente recapitular como é que as bolsas na Ásia fecharam. Hansen fechou em queda de 1,07%, Xangai alta de 1,13% e Nikkei lá no Japão alta também de 0,50%. Aí a gente vem aqui para as bolsas da Europa, dá uma olhada aqui em DAX da Alemanha, está em queda nesse momento de 0,42%. FTSE no Reino Unido, queda também de 0,48%. CAC na França recua 0,53% e o índice Eurostoxx recua também 0,69%. Aí as bolsas nos Estados Unidos, tem Dow Jones que está caindo também 0,70%, S&P 500 queda de 0,06% e Nasdaq a única que está subindo, agora subindo 0,49%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o barril do petróleo. O barril do petróleo está despencando hoje, né? Tanto o petróleo Brent quanto o WTI já operam aí abaixo dos $80, como a gente vem acompanhando aí nos últimos meses. O petróleo Brent está caindo 2,72%, cotado aí a $79 o barril, e o petróleo WTI recua 2,78% e é vendido então a $76 o barril. E a gente segue de olho, né, no mercado internacional, falando agora da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que disse hoje, né, que a instituição não deve apertar a política monetária tão cedo, mesmo diante de uma inflação indesejável ou dolorosa. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos até os Estados Unidos,
com a nossa correspondente Giovana Locatelli. Boa tarde, Giovana. Isso significa que vai haver um aumento na taxa de juros no ano que vem? Olha, vamos ver o que a Christine Lagarde falou. A presidente do Banco Central falou agora cedo num congresso bancário e deu algumas pistas aí do que vem pela frente. Ela reforçou um ponto que vem batendo há algum tempo aí sobre a inflação. Ela disse que a pressão mais elevada deve mesmo desacelerar e por isso não faz sentido apertar a política monetária neste momento. A Lagarde lembrou ainda que a zona do euro está passando por um processo de reabertura econômica gradativa e que um aperto mais forte em razão a choques de oferta seria um obstáculo e atrapalhar essa recuperação gradativa da economia. A dirigente defendeu ainda que o Banco Central Europeu seja paciente e persistente na sua política monetária para atingir aí a meta da inflação, que é de 2%, determinada pelo Banco Central Europeu. Hanna. É isso aí, Giovana. E na China, né, a XPeng revelou um novo veículo utilitário esportivo elétrico, né, enquanto a competição no mercado de veículos de energia nova da China continua a se intensificar. Eu queria saber se essa empresa é a mesma que já apresentou um projeto de carro voador e ainda por cima promete fazer concorrência forte com a Tesla, né? Como eu já falei, comentei hoje cedo, é uma corrida que vai ser super interessante acompanhar, não só quem curte carros, mas o mercado inteiro. Essa corrida pela concorrência dos veículos elétricos no mundo inteiro. E a Tesla vai ter que acelerar mesmo, porque tem várias empresas que estão na cola, né? O D9 é o 4º modelo na produção da XPeng. A empresa planeja lançar o carro na China aí ainda já no 3º trimestre de 2022. A empresa disse que o carro é projetado também para o mercado internacional, não só para o mercado doméstico da China. A XPeng começou a enviar o seu carro-chefe, que é o P7 Sedan, para a Noruega este ano e abrindo o mercado internacional para os veículos elétricos. O lançamento do D9 adiciona aí um 4º carro à linha da XPeng, após o D3 SUV, o P7 e o P5 Sedans. Esse é o segundo SUV aí no portfólio da XPeng, que adiciona mais um veículo elétrico aí no mercado. O D9 da XPeng vai enfrentar a concorrência da Tesla, da NIO e do Li Auto, que são 3 empresas aí que também estão nesse mercado, segmento de veículos elétricos. A XPeng não divulgou o preço, todo mundo quer saber, mas ainda está um mistério, né? Os recursos da XPeng são incríveis, quem curte carro vai gostar muito. Ele vai ser o primeiro modelo equipado com X-Pilot 4.0, um sistema avançado aí de assistência ao motorista. O que mais? Posicionado como um rival do piloto automático da Tesla, inclusive. O X-Pilot permite o carro execute comandos semi-autônomos, como a troca de faixa, por exemplo. Também vai ter chips de direção autônoma da NVIDIA, que a gente conversou sobre isso essa semana. Bom, a XPeng diz ainda que o D9 vai ser compatível com seus supercompressores X-Power, que permitem que os carros carreguem até 200 km de autonomia em 5 minutos. E para reabastecer, 5 minutos e vai para a estrada. Cabeça ao vento, Daniel e Hanna. Nossa, que bacana isso, gostei. Tá certo, então. Giovana, muito obrigado aí pela... breaking news aí pro estoque. Então vamos lá, bora lá. Claro, guardando as pérolas aí para o estoque, acabou de sair nesse exato momento, alguns minutinhos atrás, uma informação que a Câmara aprova o pacote de 2 trilhões aqui de Joe Biden. Estávamos todos aguardando essa decisão, né? Após a aprovação da Câmara, agora Joe Biden disse que o pacote aprovado é o novo passo para a geração de empregos. O pacote, ele disse, pacote é passo gigantesco para reduzir custos e melhorar a produtividade. Espero que o Senado aprove. Agora, novo passo aí e pressão em cima do Senado, né? E a gente acompanha, claro, com vocês. Com certeza, é verdade. A gente estava até falando sobre isso hoje mais cedo no pre-market, que estava ainda nessa dúvida se ia aprovar ou não, mas ótima notícia aí que você já trouxe pra gente. Obrigado, Giovana. Até mais tarde no Top News. Valeu. Até, é isso aí.
E agora a gente confere quem está no nosso chat, também participando ao vivo aqui do BMC Stock, antes da gente chamar o Davi Leles, que já está esperando a gente. Só então dando o nosso boa tarde aqui para o Rafael de Lima, o Wagner Gomes. Cadê a Hanna aqui na tela? Cadê a Hanna? Então vamos lá, o MPK. Calma, então por que você me chamou de tia Hanna, Daniel? Calma que a tia Hanna tá chegando. Não, era por causa de ontem, tia Hanna. Ah, então já ficou tia aí. Já era. Velhinha, né? Mas enfim. Rafael Correia também, boa tarde, Raniel Beltrales. Peter Santana aqui dando boa tarde pra mim e pra você, Hanna. Olha só, grande Peter Santana. O MPK comentou de novo, esse Daniel não vale nada. Não, isso é. Mas, a filha do Peter, que é a Luísa, ela gosta só da Hanna. Então, Hanna, manda um beijo pra Luísa. Um beijo, Luísa, porque você não viu o tio Daniel fazendo animações. Quando você viu o tio Daniel fazendo animações, aí você vai também, né, gostar do tio Daniel, né? Sou porque um cara o tio sério. Daniel não é nada sério, fora aqui das telas. Olha, tem o Elielson Cruz aqui, ele é de Belém, ó. Tá falando que em Belém tá fazendo um calor excessivo. Te mudou aqui a última palavra do Elielson, mas eu te entendo, Elielson. Todo dia eu falo com a minha mãe vai, né, ficar andando, não vou nem falar os trajes dela, que ela fala assim, meu Deus do céu, daqui a pouco a gente sai todo mundo de biquíni na rua, porque tá insuportável. Sua mãe, essa hora deve estar dormindo, né? Ah, ela deve, depois do almoço, né? Quem é de Belém sabe, tem que dar aquela dormidinha aí pós-almoço, porque... Só Jesus na causa, realmente. Um absurdo isso. Meu marido falava isso. Primeira vez que eu levei ele lá, ele falou, realmente não tem como sobreviver nessa cidade sem descansar uns 30 minutinhos aí pra se recompor. Também uns 722 graus não dá, do lado ali da linha do Equador, né, filho? Nossa, não dá, pelo amor de Deus. Olha. Vamos lá, André Luiz também tá por aqui, Canal em Games também tá por aqui, Neto Paz, Rui das Neves, que olha só, Rui das Neves, não vou nem ler seu comentário, viu, Rui? Gustavo Henrique também tá por aqui, Arthur Brito, Alexandre Cabral, que já vai estar por aqui no BMC Market. Valeu, gente, obrigado aí pela participação aqui no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente lê mais aí os comentários, porque agora a gente tem convidado, a gente tem o Davi Leles, que é sócio e especialista em investimentos da Valor Investimentos. Davi, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde. Davi, vamos lá, vamos começar então o nosso papo aí falando da temporada de resultados do terceiro trimestre. Eu queria saber como é que você avalia esses resultados de uma forma geral e quais setores que surpreenderam positiva e negativamente. Legal, vamos falar um pouquinho dessa temporada de resultados e não só disso, mas também da temporada de resultados no mundo, né? A gente está vendo o mundo cada vez mais volátil saindo dessa crise do coronavírus e a gente teve algumas surpresas agora nessa última temporada que foi divulgada. A temporada ela veio positiva, ela veio com dados positivos de crescimento e aí alguns analistas eles até comparam ali com o período de 2020, né? Se a gente compara com 2020, esse mesmo período, a gente teve uma alta de 30% nas receitas e de 96% no lucro. Quem analisa isso com uma visão mais superficial fala, pô, mil maravilhas, tá tudo muito bem. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Lá em 2020 estava tudo parado, estava os dados negativos, dados zerados de lucro de empresa, as empresas dando prejuízo e tendo até uma receita muitas vezes zerada. Por isso esses dados estão bons. Se a gente compara os dados de resultado do trimestre anterior, a gente vai ver que, na verdade, a gente teve uma queda nesses dados. Eles continuam ainda operando no campo positivo. Então, aquele negócio, né, continua crescendo, mas a gente está desacelerando um pouco comparado com o trimestre anterior ainda desse ano. Quando for fazer comparações com 2020, tenham sempre em mente que 2020 foi um completo ali arraso, né, negativo para as empresas. As empresas estavam produzindo em níveis zero, até algumas fecharam temporariamente, por isso que dá essa diferença aí de 96% de lucro com o mesmo período de 2020. Então, a gente tem também algumas receitas, na maioria das empresas do Ibovespa, ainda estáveis, mas um EBITDA menor. Então, isso também traz um pouco de cautela na hora de analisar essas empresas. Alguns destaques positivos foram para as empresas do setor aéreo, que com essa vacinação na segunda dose, terceira dose, e com a reabertura da economia gradual e a restrição de medida de circulação ficando um pouco mais leve, elas começam a vender mais pacotes de viagem,
setor aéreo surpreendeu positivamente, e tem um setor aí que já voltou para níveis pré-pandemia, níveis de faturamento, níveis de produção, níveis de entrega, que são os setores bancários, os setores de serviços financeiros. Esse setor já voltou para níveis pré-pandemia e também surpreendeu positivamente. Acho que quem acompanha mais de perto aí sabe que o setor de varejo, de consumo, surpreendeu negativamente, né? Hoje em dia, com a Magazine Luiza caindo absurdos aí 20%, 30%, 40%, ninguém mais quer saber quem vai ser a nova Magalu, né? Mas eles surpreenderam negativamente nos resultados e nos balanços que eles divulgaram. Muito porque eles vinham de um resultado muito forte, uma crescente muito forte, uma inclinação muito forte de crescimento, e as expectativas estavam altas. Então, divulgaram agora dados bem mais fracos, com uma observação. O setor de consumo geral foi mais fraco, mas teve um setor de consumo que surpreendeu positivamente. Vocês sabem qual? O setor de consumo de shoppings, que ele é um setor geralmente de renda mais alta. Então mostra que a população que tem uma renda mais alta voltou a consumir um pouco mais forte, e a população de renda mais baixa ainda não está consumindo, ainda está tendo que guardar mais dinheiro quando sobra no final do mês, tendo que fazer aquele malabarismo ali para poder pagar as contas e fechar o mês ali no azul. E, Davi, com essa precificação da Bolsa, que vem caindo há meses, né, como a gente vem acompanhando aqui na BMC News, quais são os setores que podem ser boas alternativas de investimentos nesse momento? E também como é que o investidor deve estruturar a sua estratégia de investimentos nesse momento? Legal. Isso aí é uma pergunta bem ampla, porque a gente tem que analisar o tipo de empresa que vai bem nesse contexto. E vamos esquecer um pouco de ação, um pouco de o número na telinha piscando ali do aplicativo, e vamos pensar no negócio que está por trás daquela ação. O negócio que está por trás daquelas letrinhas que estão piscando na tela, subindo e caindo ali ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. Os negócios que vão bem nesse período, principalmente no cenário que a gente tem agora, eu vou citar qual é esse cenário, são negócios que são mais leves, são negócios adaptáveis, e nesse cenário as empresas tradicionais elas acabam ficando um pouco para trás. Qual que é o cenário que a gente está vendo hoje? A inflação é o fantasma que está preocupando o mundo. Então, todo o restante do mundo, todas as taxas de juros mundiais, os pacotes de incentivo, a Giovana acabou de soltar para a gente também aí em primeira mão, que foi aprovado lá o pacote 2 trilhões, chamado pacote Biden. Esse pacote, pela primeira vez, ali unindo democratas e republicanos, chegando a um consenso para aumentar o teto de gastos lá dos Estados Unidos também. Tudo isso por causa de um velho conhecido brasileiro, uma jabuticaba que a gente já está acostumado, que tem aqui no Brasil, chamado inflação. Essa inflação mundialmente está estressada. O Jerome Powell pode sinalizar para a gente que é uma inflação transitória. Lagarde pode sinalizar para a gente que não vai subir juros por agora. Mas o que acontece, o que já é comprovado, é que essa inflação está mais alta mundialmente. Por quê? Diversos fatores. Essa inflação lá fora, pela demanda que está mais alta, por causa dos estímulos fiscais, você acaba subindo o preço por causa do consumo que aumentou lá fora. É a primeira crise nos Estados Unidos que o consumo e a renda dos americanos subiu no meio de uma crise, muito por conta dos pacotes de estímulo, né? Aquelas operações de open market, que eles colocam aqueles estímulos no mercado, e também aqueles cheques ali de pacote emergencial que o Biden também fez, e aqui no Brasil a gente também viu. Isso sobe a liquidez dos mercados e também bate para cima a inflação, pressiona positivamente para cima a inflação em todos esses mercados. Dessa forma, qual vai ser a decisão do Fed, do Banco Central Europeu? Se eles sobem agora os juros ou se eles deixam para subir mais à frente, porque a inflação já está aí. A inflação que já está estressada, se você espera mais tempo até subir juros, consequentemente o remédio tem que vir mais forte, se a inflação já ficou mais estressada. Então, quanto mais eles postergam essa alta de juros, mais forte vai ter que ser o aperto monetário, mais alto vão ter que ser as altas de juros, as janelas de altas de juros lá fora. Isso tudo faz com que empresas que tenham dívidas maiores, empresas mais convencionais, empresas que estão mais alavancadas, fiquem com a dívida mais cara e o preço delas caiam agora. Então, elas demoram mais para se recuperar com dívidas mais caras, empresas que não consigam se alavancar tanto. Os value investors, aí, fiéis seguidores do Warren Buffett, do Graham, do Munger, esses investidores que procuram o valor real das empresas hoje, acabam olhando para o valor que elas têm hoje. E é um pouco perigoso, porque o cenário que a gente vê hoje mundialmente, as empresas que outperformam, né, fazem uma outperformance, têm uma outperformance,
performam mais do que estavam sendo esperados, são aquelas empresas de ganho de capital, ganho de valor no longo prazo, que tem propriedade intelectual envolvida, que tem muita tecnologia envolvida. Então, quando você for estruturar a carteira, garantam que vocês tenham setores da economia diversificados e modelos de negócios, e aí voltando lá porque eu falei no começo, não só a letrinha na tela, mas modelos de negócios, empresas que atuem de maneira diferenciada. Algumas que hoje gerem um lucro bom, que são empresas tradicionais que não vão quebrar, venha a crise que vier, mas também aquelas empresas de crescimento. Você está investindo e comprando o crescimento futuro dela. Empresas de alta tecnologia, empresas de grande capital intelectual, empresas disruptivas no mercado, são empresas ótimas nesse cenário para você descorrelacionar a sua carteira e se preparar para vários cenários que podem aparecer. Agora, Davi, diferente da temporada de resultados das empresas americanas, a temporada de balanços por aqui não animou o mercado, né? Quais os fatores que podem mudar essa tendência de baixa da Bolsa brasileira? Não vai ter mesmo rally de final de ano, esse ano? A gente sempre espera esse rally de final de ano, né? Historicamente tem uma alta ali das ações. E engraçado que a gente tem a Black Friday, né? Que o pessoal vai comprar, aumenta o consumo, mas quando você tem uma queda de preço no mercado de ações, as pessoas não ficam muito contentes, né? Elas às vezes até fogem daquele mercado, não funciona da mesma forma. A Bolsa hoje, ela está sendo negociada a 8 vezes lucro. Isso é abaixo dos 11, 12 vezes lucro que a gente costuma negociar. E explicando um pouquinho para quem está começando agora nesse mundo, vezes lucro quer dizer a quantas vezes o preço daquela ação e o earning, né, price earnings, o preço em relação ao lucro que ela está entregando. O preço daquela ação em relação ao lucro está muito alto. Se o preço está alto em relação ao lucro que ela entrega, geralmente aquela ação está cara. E se o preço está baixo em relação ao lucro que ela entrega, geralmente aquela ação está barata. Hoje, se a gente pegar a média que a Bolsa é negociada, ela está um pouquinho abaixo, ou seja, ela está um pouco mais barata do que a média dos últimos 15 anos. Se a gente faz esse cálculo até com 10, 11% de custo de capital, né, se juros subirem até ali, a gente ainda consegue ver uma bolsa barata, uma bolsa que está aí a preços menores do que a média histórica. Mas aí você se perguntou, o que pode fazer ela subir, o que pode fazer ela oscilar? No Brasil, principalmente, além dessa discussão mundial de inflação, de juros mais altos, de incentivo fiscal, de injeção de liquidez na economia, no Brasil especificamente, a gente tem alguns catalisadores de crescimento ou de decrescimento da nossa bolsa. Entre eles aí, o que eu deixaria no radar dos investidores? A PEC dos precatórios. Vai passar, não vai passar? Eu acredito que passe, mas passe com algumas modificações, não passe como está agora. Ela está em andamento no Senado e já sinalizaram que devem aprovar, mas não como ela está agora. Deve ser um pouco mais desidratada, né? Essa PEC dos precatórios é um ótimo sinalizador para o investidor estrangeiro, para o investidor doméstico, aqui de dentro de casa, se a gente vai conseguir controlar as contas públicas ou não, se a gente está respeitando a lei de diretrizes orçamentárias e o teto de gastos do país. Isso aí vai passar uma boa sinalização e vai trazer volatilidade para os mercados, com certeza. Eleições, ano que vem é ano eleitoral. Esse ano já é ano eleitoral, porque a partir de agora o mercado já precifica o que vai acontecer no ano que vem. Vai ter uma terceira via ou não? Essa discussão entre Bolsonaro e Lula tem ideias muito opostas, acaba polarizando bastante o mercado também. Cada vez mais a gente vê uma população muito polarizada nas ideias, e isso se reflete também nos mercados. Você vê Magazine Luiza subindo 8% no dia, caindo 20% no outro dia. Bolsas que sobem 2%, 3% ou caem 2%, 3%. Hoje o Ibov ainda opera em campo positivo, ali em torno de 1% de alta. Então, essa volatilidade também com as eleições é muito esperada. E a questão fiscal e monetária. O plano fiscal do governo de incentivo às famílias, de vou conseguir encaixar ou não um benefício de R$400, de R$500 e manter as contas públicas em ordem. E a política não só fiscal, mas também a política monetária do nosso Banco Central, que está se provando ainda independente, isso é bom, que está subindo juros, né, um posicionamento cada vez mais hawkish do governo, ou seja, um posicionamento cada vez mais contracionista, que busca subir juros e controlar a inflação. Acho que todos esses pontos, no Brasil especificamente, vão ditar aí qual vai ser a volatilidade dos mercados daqui para frente. Uhum. E considerando o cenário global, o que o investidor pode esperar com a inflação e o aumento dos juros americanos?
de que forma também a decisão da política americana afeta o mercado internacional e também o nosso aqui no Brasil? Legal. Não sei se vocês lembram, quem acompanha um pouquinho mais de tempo, a gente teve lá em 2008 aquela crise do subprime americano. Foi uma quebradeira geral lá da área de imóveis, eles chamam lá da mortgage, né, que eles pagam lá, das moradias, que era algo muito seguro para eles. Colocaram subprime, um monte de título que eles achavam que era um AAA e acabou sendo um monte de título de baixíssimo nível ali de confiabilidade, de pagamento. Acabou tendo um efeito em cadeia que prejudicou demais a economia. Naquela época, a economia americana foi mais reativa, ela esperou acontecer para depois injetar na economia ali alguns estímulos fiscais. Com o tempo foi passando, é igual uma rodinha de bicicleta. Depois que você vê que conseguiu andar sozinho, sem a rodinha, sem aquela ajuda, é uma boa sinalização de que a economia está voltando, você pode tirar aquela rodinha e deixar a economia andar sozinha. Está acontecendo algo muito parecido agora, não em relação ao subprime, não em relação ao mercado imobiliário americano, mas sim em relação à saída da crise do coronavírus e a volta à produção de níveis pré-pandemia. Os Estados Unidos injetou muito dinheiro na economia, fez vários pacotes de estímulos, conhecido como o Plano Biden, primeiro para auxílio emergencial, depois para infraestrutura. Isso fez com que a oferta de dinheiro na economia subisse muito. Então, muita gente poupou dinheiro, muita gente acabou, às vezes, nem gastando. Isso fez com que a demanda agregada da economia subisse também, porque eles consumissem, mas de maneira um pouco inorgânica, um pouco artificial, porque foi às custas desses auxílios que foram feitos lá pelo Biden. E agora, o que vai acontecer? Esses auxílios eles vão começar a ser retirados, como aconteceu lá em 2008. E o nome disso é tapering. O tapering é a redução da velocidade com que se injeta esses estímulos econômicos na economia e também da quantidade, vão diminuir a quantidade de estímulos econômicos. O Banco Central canadense já até sinalizou que ele não vai fazer mais esses estímulos, vai apenas manter os que já existem e rolar as dívidas, né, dos meses ali, esses estímulos que já existem, mas não vai fazer novos estímulos para a economia. Nesse cenário, é bom por um lado, porque sinaliza que eles já acreditam que a economia esteja voltando com as próprias pernas e já possa começar a caminhar sozinho, mas a demanda agregada, que vinha de uma oferta agregada de dinheiro maior, começa a reduzir. Então os mercados vão ter que se reinventar, vão ter que ver se essa demanda vai ser inelástica ou mais elástica. Espera-se que ela se torne um pouco mais inelástica e que isso controle a inflação. Então essa retirada de estímulos, esse tapering, traz muito mais cautela para aquelas empresas que estavam crescendo inorganicamente. Como é que isso chega no Brasil? Empresas importadoras, empresas exportadoras, elas têm que ficar de olho também no preço do dólar, que vai flutuar bastante. Num cenário de risco aqui, de eleições, de risco fiscal, risco político, os investidores americanos, estrangeiros, europeus, retiram os dólares aqui do Brasil, fazendo com que o dólar suba. Então, essas empresas importadoras e exportadoras vão ter que ficar de olho também na quantidade financeira que o americano, que o europeu vai ter a partir de agora. Eles vão ter menos oferta de dinheiro, consequentemente, menos demanda agregada. Então, empresas exportadoras que dependam do dólar, dependam do poder financeiro lá dos Estados Unidos e da Europa, também têm que ficar bem atentas nessa diminuição da demanda pela parte lá de fora. Bacana. Agora, Davi, em relação ao mercado de proteínas, eu queria saber como é que você avalia os resultados dessas empresas do setor nesse terceiro trimestre. O embargo da China, ela chegou a afetar os resultados? Afeta sim, e não só o resultado de agora, né? Porque esses embargos, eles não têm exatamente um impacto no resultado do trimestre de agora, mas eles vão ter resultados ainda que vão se desenvolver no setor de proteínas. Vamos traçar o arcabouço aqui que a gente teve. China virando uma das novas potências mundiais para concorrer com os Estados Unidos, e isso faz com que ela tenha mais dinheiro, mais financeiro. China, historicamente, é um país que foi muito pobre, tinha uma classe dominante muito rica e a maior parte da população muito pobre. Com esse desenvolvimento, com essa globalização, a gente começou a ver a ascensão da classe média chinesa, e isso o consumo também aumentou. Esse consumo era esperado que ele causasse uma demanda agregada aqui no Brasil por mais proteína, porque são bens substitutos. Eles substituem ali os grãos, os cereais, o arroz, por proteína animal. Isso era um cenário positivo aqui para o Brasil. China decepcionou, resultados vieram abaixo do esperado, embargaram questão de construção civil para uso de ferro, para minério de ferro,
o uso de aço, consequentemente o minério de ferro caiu muito. Os dados de produção chinesa e de consumo chinês também vieram abaixo do esperado, então isso impacta no que a gente esperava que a gente ia vender lá para fora, exportar para a China. Estados Unidos também embargou alguns deals que já estavam praticamente fechados aqui com o Brasil, e aí falando de JBS, Minerva Foods, BRF, todas essas empresas se decepcionaram com a demanda que deveria ter aparecido. Então, se por um lado a China estava consumindo mais e agora reduziu, e esses embargos também decepcionaram nos contratos que seriam fechados, o resultado veio abaixo do esperado e pode-se esperar também trimestres mais pesados daqui para frente, a não ser que questões regulatórias venham ajudar. Quais questões? Esse fechamento mesmo, essa assinatura do contrato lá com os Estados Unidos e a questão chinesa de consumo. Se eles voltem a consumir e fecham um grande contrato aqui com o Brasil, isso volta a estar otimista. Mas, por enquanto, o cenário ainda é um cenário bem conturbado para as produtoras de proteína animal aqui no Brasil. E também com a abertura das fronteiras e também a aceleração da vacinação, as empresas aéreas já trouxeram bons resultados, né, no terceiro trimestre. Você acha que esse resultado já veio? A inflação e o preço também das passagens, né, que estão altíssimas, beneficiaram essas empresas, ou o custo do combustível acaba sendo um fator mais relevante nessa conta? A empresa aérea é uma empresa aérea que tem uma margem muito curta, então ela pode ganhar muito, é um lucro alto, mas ela fica à mercê de alguns outros fatores que não dependem dela. E isso que é difícil, né? Quem gosta aquela pessoa que gosta de puxar o trabalho todo para si, não poderia trabalhar numa empresa aérea, ser um CEO de uma empresa aérea, porque você depende de muitos outros fatores da economia. O diesel, se ele é corrigido, se ele sobe ali, o custo fica muito mais alto para aquela empresa. Se aquele trecho não fecha um contrato, também fica um pouco mais difícil para aquela empresa. Só que o que pesa positivamente, essa saída da pandemia, essa flexibilização nas medidas de restrição, de deslocamento, contam positivamente para elas. E tem um fator psicológico que a gente não está considerando tanto aí. O fator psicológico de que muitas pessoas ficaram presas em casa há muito tempo, está todo mundo querendo viajar. Tinha muita gente querendo só esperar a segunda dose para poder comprar a passagem, fechar e começar a viajar aí também. Então, isso conta positivamente para as empresas aéreas que, caso a pandemia comece a se controlar um pouco mais, a vacinação avance, a vacinação está agora obrigatória em vários lugares, Alemanha, Áustria, Rússia, e caso essas medidas continuem melhorando, para as passagens aéreas, se o diesel não subir tanto por conta da inflação, se a gente tiver uma retomada aí para baixo e tiver um efeito das medidas de política monetária dos bancos centrais que controle a inflação, é um cenário muito positivo para empresas aéreas, tanto pelo fator psicológico quanto pelo fator econômico que está envolvido aí. Mas eu faço uma ressalva. Áustria, Bélgica, Rússia, Alemanha tiveram dados de Covid, de novas infecções maiores do que o esperado. A questão das mortes está até controlada, mas as infecções subiram, talvez uma nova cepa, uma nova forma de contaminação que esteja um pouco mais forte agora. E isso ainda traz muita cautela para o setor de empresas aéreas e viagens. Legal. Davi, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes de mais nada eu gostaria que você deixasse o seu recado final, a sua mensagem, o espaço é seu. Maravilha. Eu acho que o cenário para a Bolsa, quando a gente analisa Bolsa, mercado financeiro, programa de vocês, estoques, né? Vamos falar de ações, não só de renda fixa, mas de ações como um todo, a gente deve analisar um tempo um pouco maior e tentar não ser muito imediatistas. Algo que eu sempre digo para os meus clientes, para quem eu estou orientando, é que o tempo dilui o risco daquela aplicação. Então, se a gente olhar para o próximo 1 ano, para os próximos 6 meses, o cenário de Bolsa Brasil e mundo ainda é muito conturbado, muito volátil. Mas se a gente olha para 2, 3, 4 anos, ainda é muito positivo. Bolsa negociada a 100 mil pontos, chegou a 130. Se a gente investisse em Ibov agora, Bovespa, Bova 11, e esperasse voltar a patamares que a gente tinha anteriormente. Caiu bem na hora que ele estava concluindo aí as informações dele. Não sei se a gente consegue voltar com o Davi, mas... Vamos aproveitar e fazer o seguinte, vamos de mapa do calor? Vamos, se a gente conseguir voltar com ele...
Se a gente conseguir trazer ele de volta, ok. Se não, infelizmente a gente deixa, né? Mas é uma entrevista bacana do Davi Leles, que é sócio e especialista em investimentos da Valor Investimentos. Hanna tá com o mapa do calor aí? Vamos ver se a gente consegue. Vamos sim. Ó, até perguntar aqui para nossa Marlene se já tá tudo conectado, bonitinho, para a gente dar uma olhada aqui no mapa do calor. Ela pediu 10 segundos. Vamos contar os 10 segundos de Marlene Matos. Vamos lá, então. Pode ir, vai lá. Vamos lá de mapa do calor. Cadê o mapa na tela? Ó, o mapa na tela aí. Me senti até um apresentador, mas tudo bem. Falando desse jeito. Vamos lá, então. O índice Bovespa nessa sexta-feira. Sexta-feira hoje. O Daniel tá falando que é sexta-feira desde quarta. Tô meio confusa. Vamos lá, ele voltou. Não, então vamos trazer então. Vamos trazer então, Davi. Vamos trazer fazer uma despedida direita. Davi, caiu bem na hora que você estava dando a sua conclusão. Por favor, retoma o ponto onde você parou. Legal. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas só retomando a ideia, eu acredito que no curto prazo ainda tem alta volatilidade. A gente consiga filtrar dentro do Ibovespa boas empresas que consigam alavancar a parte tecnológica, a parte de geração de valor futuro, que aí é um pouco diferente das análises que a gente lê naqueles livros fundamentalistas de 500, 600 páginas. A gente tem que reinventar a forma de investir. E para frente agora, a Bolsa ainda está muito barata se a gente analisa os múltiplos que ela está sendo negociada hoje a 8 vezes lucro. Então quer dizer que tem muito para onde subir ainda, se a gente pega o histórico estatístico da Bolsa nos últimos 15, 20 anos. Com uma ressalva, se juros ainda continuarem ali entre 8, 9, 10, 11%, a gente ainda está falando que a Bolsa ainda está barata. Se os juros chegarem a 12, 13, 14%, aí a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado e um pouco mais receoso, porque as empresas vão ter que crescer muito mais para poder compensar esses juros a 14, 15%. Eu acho que tem a necessidade de chegar a 14, 15% os juros. Se a gente conseguir estabilizar algo perto de 10%, a Bolsa ainda está barata, ainda é muito positiva para o médio e longo prazo. Eu acho que o cenário de retomada aí de consumo saindo da pandemia ainda é muito benéfico para a gente. Bacana aí, bom recado aí, Davi. Valeu, então, muito obrigado aí pela participação, abraço e volte sempre. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Davi, obrigada. Valeu, então só retomando aqui, foi Davi Leles quem conversou com a gente, sócio e especialista em investimentos da Valor Investimentos. Então a gente nem começou direito o mapa do calor, né, Hanna? Vamos lá então. Vamos retomar o nosso mapa do calor, antes da gente seguir aqui com mais informações. Vamos falar como é que tá o Ibovespa agora. O Ibovespa que está subindo 1,5... Eita, estava confundindo com ontem já, gente, pelo amor de Deus. 1,22% de alta. Ele está agora aos 103.673 pontos. Ele abriu aos 102.426 pontos e agora o índice está subindo aqui, que a gente consegue acompanhar. Com isso, é claro, a gente vê os impactos aqui na maior parte dos setores. Muitas empresas estão subindo, apenas uma fina listrinha aqui na nossa ala vermelhinha do mapa do calor, aqui no nosso Profit Pro da Nelogica. Vamos dar uma olhada aqui, entre as maiores altas, tem o setor de varejo se destacando, tem também o setor de papel e celulose, construção, bancos, começando aqui, ó, Magazine Luiza está subindo agora 9,34%, Grupo Soma do mesmo bloco aí, 7,84% de alta. Via Varejo, antiga Via Varejo, na verdade, a Via está subindo aí 5,73%. E no mesmo bloco também tem Lame 4, que está subindo 3,75%. Tem Amer 3, Americanas S.A., 3,30% de alta. Lojas Renner também já sobe 3,86%. E, deixa eu dar uma olhada aqui, tem também o setor de construção, né, que eu falei agora há pouco. Exetec está subindo 4,97%, Cyrela 4,68% de alta também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se MRV está nesse mesmo bloco. Não estou achando agora MRV, daqui a pouquinho eu acho. E trago aqui para saber. Tá aqui MRV, está subindo também, 3,12%. E aí, entre as maiores altas, tem BID11, né, o ticker aí do Banco Inter, subindo 7,91%. GetNet também em 3,96%
de alta. E aí tem Suzano Papel e Klabin também, as empresas aí, as papeleiras, estão subindo também. Suzano está subindo 4,91%, Klabin 3,30%, Vale está subindo 2,42%, CVC 3,24% de alta também. E são muitas empresas aqui, os shoppings também estão figurando entre as maiores altas, Multiplan 2,36% de alta, tem também JHSF 2,76% de alta também, Iguatemi Cadê Iguatemi, gente? Já ia falar de Iguatemi aqui, sumiu das minhas vistas. Iguatemi 1,72%, achei Iguatemi, gente, tá vendo só? Ó, CVC tá subindo e tem Azul também 1,61% de alta. Geralmente, né, tem também Gol subindo, muitas empresas subindo. Aqui a gente vai ficar até, né, até como diz o Rafael Lara, até 2031 falando aqui, a maior parte das empresas estão subindo aqui. Já vamos dar uma olhada aqui nas maiores quedas. Tem PetroRio recuando 3,31%. Depois tem Petri 4, 2,30% de queda. Petri 3, 1,96% de queda, né? Seguindo esse bloco aí das empresas do setor de petróleo, né? Estão recuando. E agora tem Sul América de Seguros, 2,07% de queda. BBSE 3, 1,45% de queda também. Embraer, 1,38% agora, virou 38% de recuo. E Dux está caindo também, a empresa aí do setor de educação, 0,96%. Itaú está recuando, tem tanto Itaú quanto também... Ai, cadê, gente? Estava bem aqui perto, Santander também, tanto Itaú quanto Santander estão recuando, né? Hoje Itaú recuando 0,58%. Santander 0,23%, Marfrig e Ambev também seguem caindo no pregão dessa sexta-feira, Daniel Morales. É isso aí, a gente segue aqui daqui a pouquinho, daqui a poucos minutinhos a gente chama aqui o Alex André, que já está posicionado, mas a gente ainda tem notícia aqui só para passar para vocês que a rede de restaurantes Madeiro adiou novamente o IPO e está renegociando dívidas. O Madeiro registrou melhora operacional no terceiro trimestre, mas suas condições financeiras pioraram no período. O capital circulante ficou negativo em 818 milhões de reais entre os meses de julho e setembro, acima dos 493 milhões de reais também negativos em dezembro. O montante inclui recursos para gerar estoques, comprar insumos e pagar dívidas de curto prazo. Nesse mesmo texto, ao citar o circulante negativo, diz que vem renegociando dívidas com bancos, buscando novas linhas para reduzir dívida de curto prazo e tem retomado a receita aos mesmos níveis pré-pandemia. E entende que isso é suficiente para pagar obrigações de curto prazo até setembro de 2022, antes ou na data de vencimento. Hanna. E a Petrobras enviou em um fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários, informando a descoberta de hidrocarbonetos no Poço Pioneiro Aran, localizado a 240 quilômetros da cidade de Santos, em profundidade de 1.905 metros. Segundo esse comunicado, o intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e também amostras de fluido, que serão ainda caracterizados por meio de análises de laboratório. Esses dados permitirão avaliar o potencial e direcionar também as próximas atividades exploratórias da área. O consórcio dará continuidade às operações para concluir o projeto de perfuração do poço até a profundidade prevista e verificar também a extensão da nova descoberta, além de caracterizar as condições dos reservatórios encontrados. Segundo a estatal, a perfuração do Poço Curação demonstra um sucesso e de forma estratégica fortemente baseada em inovações tecnológicas, com máxima utilização dos dados processados e em tempo real, permitindo a retomada de decisões de forma ágil e segura. O Bloco Aran foi adquirido em março do ano passado, na sexta rodada de licitação da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sob o regime de partilha de produção, tendo a Pressal Petróleo S.A. como gestora, a empresa Pressal Petróleo. A Petrobras e a operadora do bloco, é a operadora do bloco e detém 80% de participação em parceria com a empresa CNODC.
E o IBGE divulgou uma pesquisa em que mostra que os efeitos provocados pela pandemia da Covid-19 na economia brasileira levaram a uma queda generalizada da renda no país. Os detalhes na reportagem. De acordo com o levantamento, o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país passou de R$ 2.292 em 2019 para R$ 2.213, valor mais baixo desde 2013, quando era estimado em R$ 2.250. Este recuo corresponde a uma queda de 3,4%, a mais intensa da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A queda foi generalizada entre a maioria das fontes que compõem a renda do brasileiro. O recuo mais intenso foi observado entre as chamadas outras fontes, que incluem aposentadoria, pensão e aluguéis. As exceções foram observadas entre o rendimento habitualmente recebido do trabalho devido a um efeito estatístico e entre os chamados outros rendimentos, que registraram um salto recorde devido ao auxílio emergencial, criado pelo governo para socorrer a população mais vulnerável diante da crise sanitária. De acordo com o IBGE, o rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos aumentou na comparação com 2019, em razão da saída de 8,1 milhões de pessoas do mercado de trabalho. A maioria delas recebia rendimentos mais baixos, contribuindo com a elevação dessa média. Tanto que o rendimento efetivamente recebido de todos os trabalhos teve queda no período. E a Petz levantou mais de 779 milhões de reais em uma oferta primária lançada com os objetivos de acelerar a abertura de lojas e hospitais, também além de viabilizar futuras aquisições e desenvolver as plataformas digitais, tecnológicas e também em relação à logística. A rede de pet shops anunciou que o follow-on anunciado na semana passada foi precificado a R$ 19,00 por ação e a oferta primária, com esforços restritos, envolveu a emissão de 41 milhões de ações da Petz, que estreou na B3 há pouco mais de um ano e vem com um crescimento acelerado na Bolsa. É isso aí, agora é hora das análises do Alex André. 10 novos gráficos e o Alex, não Alex, tá? É o Alex, já está aqui. É o Alex. O André Alex. Boa tarde para você, Alex. Alex. Tem gente que chama de Alex, né? Tem gente que chama de Axelrod. Só André. Outro dia eu chamei você sem querer no News de manhã, eu falei Alex. Foi sem querer e aí acabou, né? A Paula não conseguiu mais apresentar. Pode ser Alexandre também. Só juntar então o sobrenome com o nome. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Sextou, né, pessoal? Sextou. Hoje a gente vai falar dos 10 gráficos de hoje, né? Sempre falando um pouquinho, né, no mercado, né, dos Estados Unidos, também um pouquinho do macro. Então, vamos começar aqui, né, os gráficos de hoje. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da sazonalidade, né? Ou seja, o que acontece, né? Ou seja, lá na Bolsa dos Estados Unidos, não o que está acontecendo, mas o que já aconteceu nos últimos anos, o que a gente pode entender como uma tendência futura, principalmente nos próximos meses, tá? Então, desde 85 até 2019, de dezembro, né? O mês de dezembro e o mês de janeiro, tem uma sazonalidade de alta. Um mês que é positivo historicamente para as bolsas mundiais, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso pode refletir aqui no Brasil? Talvez pode, mas a gente consegue observar, né, que nesse segundo semestre o Brasil não tem andado, né, de acordo com as bolsas mundiais, principalmente os Estados Unidos, que vem batendo recordes históricos. Mas para quem investe nos Estados Unidos, ou seja, para quem investe lá fora, ou seja, tem essa diversificação, esse gráfico é interessante. Então a gente consegue observar, mesmo depois dessa perna de alta, né, no final de ano aí, que a gente vem observando, a gente consegue ver essa extensão da sazonalidade, que geralmente, né, o janeiro vem muito forte, né? Então esse gráfico aqui é do S&P de dezembro e janeiro, de 85 a 2019, tá? Esse gráfico foi extraído do Goldman Sachs, tá? Então, um gráfico bem legal. Bom, aí se a gente está conseguindo observar que tem essa sazonalidade positiva, né? A gente consegue traduzir um pouco, principalmente na relação macro, né? A gente tem aqui a demanda de bens, né? Que foi aí de uma forma excepcional muito forte, que é um fator aí que foi subestimado, né? Do aumento de inflação nos Estados Unidos, né? Principalmente a inflação global de bens. Embora o consumo de bens reais nos Estados Unidos já tenha caído 5% desde o pico de março, né, a gente consegue ver as famílias receberam cheques e estímulos, né, ou seja, que isso, inclusive, está nesse relatório da CDE, ele permanece 10% acima da tendência, ou seja, essa linha que a gente está conseguindo observar aqui. Então, a tendência a gente consegue observar nessa linha aqui, né, também a tendência da CDE, né, ou seja, tirando os Estados Unidos, né, do primeiro
trimestre de 2012 até o quarto quarto de 2019, e a gente consegue observar nessa linha vermelha aqui os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos nessa linha, nesse gráfico de base 100, a gente consegue observar um crescimento ali, né, principalmente de 10% acima da tendência, tá? Então, mesmo com essa relação de estímulos, a gente consegue observar que essa demanda, né, de bens é muito forte, e isso realmente impactou a inflação de uma forma que a gente consegue observar agora, que traz uma preocupação até mesmo, né, com essa possível mudança, né, do chairman, né, do Fed, ou seja, o Jerome Powell pode sair talvez, né, como o banqueiro central dos Estados Unidos, e isso também pode dar uma possível dúvida, né, desse aumento de juros, né, antes, né, do esperado, né, pelo mercado. Então esse movimento, não só a demanda de bens, né, em relação, né, dessa inflação como um todo, mas a gente vem sempre trazendo gráficos aqui todos os dias aqui no BMC Stock para trazer essa leitura, né, de acordo com os players do mercado, que a inflação realmente não vai se dissipar, né, em 1, 2 meses. Essa é a opinião do consenso do mercado, isso deve permanecer até 2022. Então esse é mais um gráfico que colabora com essa tese aqui, ou seja, muito acima das tendências dos últimos anos, tá? Bom, esse gráfico aqui é interessante para entender um pouco mais, né, do conceito quando a gente fala de alocação, né, de asset allocation das famílias globais, né? Então a gente consegue colaborar com duas visões aqui, né, Ásia e Estados Unidos principalmente. Os Estados Unidos, que é muito conhecido pelo mercado de ações, né, um mercado de equity muito grande, a gente está falando de mais de 40 trilhões de dólares por lá, e a China, por sua vez, tem um mercado de mais de 60 trilhões de dólares, que é o mercado de real estate, né? Por outro lado, a gente consegue observar essa grande preocupação, né? Evergrande e outras companhias que trazem ali, né? A gente traz esses gráficos aqui todos os dias, essa preocupação dos junk bonds, né? Essa preocupação também no possível default que pode acontecer, inclusive algumas agências de rating já vêm alertando, né, esse possível default que pode acontecer, em alguns casos, né, tem algumas agências que dizem que devem ser pontuais, nada que seja alastrado, né, inclusive até o próprio Banco Central chinês vem mostrando, né, ou seja, esse apoio, né, à economia chinesa que vem, né, alimentando o mercado de real estate nos últimos anos, né? Então a gente consegue observar aqui aonde está realmente o dinheiro das famílias americanas e também o dinheiro das famílias asiáticas quando a gente fala de equity, né, de ações globais. Então é muito interessante, né? Então acho que não tem nenhuma novidade para quem acompanha o mercado. Quase 30%, né, a gente consegue observar, né, ou seja, né, de equity, né, da carteira das famílias nos Estados Unidos, né, são de ações, né, ou seja, 30% da carteira, né, de portfólio, né, das famílias americanas são de ações, né? E por outro lado, a China, olha que interessante, abaixo de 5%, ou seja, uma carteira média, né, de um chinês, ele tem menos de 5% em ações. E por outro lado, a gente consegue observar na União Europeia, na média ali de 27 países europeus, ultrapassa um pouco mais de 10%, Singapura fica em torno de 5,5% e Coreia, né, um pouco abaixo de 5%. Ou seja, os Estados Unidos, que é um outlier muito grande, né, ou seja, 30% na média. Em alguns casos, se a gente olhar principalmente de clientes privates, ou seja, clientes ali com mais de $1 milhão, 10 milhões de dólares, né, ou seja, a parte do wealth mesmo, a gente consegue observar que essa tendência pode ser até muito maior. Inclusive, eu trouxe até um gráfico, né, do Bank of America, né, dos clientes privates do Bank of America, esse número chegava aproximadamente em 64%, 66%, ou seja, um recorde histórico, ou seja, nunca, né, na história as famílias americanas aportaram tanto em ações como estão aportando agora. Isso também é mais um impacto, né, dos estímulos globais, né, principalmente do Fed, e impulsionando, né, o mercado de ações como um todo, em maior parte aqui as grandes empresas do S&P 500, tá? Que ganham market share, como a gente vem falando, e tem participação também nas carteiras. Bom, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai falar um pouco sobre, né, taxa de juros, né? Esse gráfico é interessante do Goldman Sachs, que ele traz ali uma perspectiva dos 24 países emergentes, né, que eles têm cobertura, né, ou seja, macroeconômica. E esse gráfico ele tem ali um forecast, ou seja, uma expectativa daqui para frente de um possível aumento ainda, ou seja, mesmo que a maior pernada de aumento de juros já aconteceu, ainda tem uma parte a contratar, ou seja, de aumento de juros. Aqui no Brasil também, né, aqui inclusive a gente tem essa perspectiva de aumento de taxa Selic, inclusive o Banco Central tem deixado isso muito claro, né, no seu comunicado, mas não é só o Brasil, né, ou seja, também não é só restrito aqui. Também vários países também estão inclusos, né, tanto em alguma parte, né, ou seja, um aumento maior. Inclusive o Brasil é o país que teve a maior elevação de juros, né, quando a gente fala de forma relativa comparado com outros países. Mas também esse movimento vem sendo continuado de uma forma que aqui a gente é uma economia emergente e tem esse impacto de inflação que não está restrito só aos Estados Unidos e Europa, mas também aqui no Brasil. E o aumento de inflação serve claramente também como uma leitura para diminuir esse impacto inflacionário. Então tem uma perspectiva para 2022, né, até ali o terceiro, quarto quarter, né, de um aumento de expectativa de aumento de juros. Tá? Bom, e aí a gente está falando aqui a questão do Covid, né? O Covid ele trouxe algumas marcas, né, ou seja, na economia, uma delas foi a perda de empregos, né, principalmente quando a gente fala aqui
né, de empregos relacionados, né, à cadeia de serviços, que tem um impacto muito grande no PIB aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Esse gráfico fala dos Estados Unidos, né, tem uma queda de empregos em relação a janeiro de 2020, ou seja, com comparação esse ano, né, com o ano passado, né, quais foram os principais setores que se recuperaram, né, ou seja, na questão do emprego, né, aqui a gente fala muito a questão do CAGED, né, quando a gente destrincha, né, ou seja, a questão da carteira de trabalho como toda, a criação de empregos, mas lá nos Estados Unidos a gente consegue observar mesmo, né, com proteção de emprego americano, que foi, né, de uma certa forma foi assertivo, dependendo aqui, né, do próprio modelo que foi adotado, né, ou seja, do próprio setor, mas alguns setores não conseguiram, né, se segurar nesse sentido, ou seja, demitiram muito e ainda não voltaram a contratar, que é os setores de bares e restaurantes, né, também na parte de educacional, também na parte de healthcare, né, também, principalmente na parte ali de serviços como um todo, né, retail, varejo, a parte de informação, construção, né, a gente consegue ver também logística, museus, utilities, né, aí por outro lado que foram menos afetados, né, aí a gente vai ver aqui, por exemplo, museu está quase no 0 a 0, utilities, mas olha que interessante, financials e transporte, né, a parte de transporte já está positivo, financials e transporte, ou seja, já passou o nível de contratação comparado com o ano passado, ou seja, não só zerou, o net não ficou zero, mas ainda ficou, esse net ficou positivo, ou seja, contratou mais do que demitiu comparado com 2020. O que indica, né, claramente, essa relação de aumento, né, ou seja, essa perspectiva de transporte, né, ou seja, tanto por passagens aéreas, transporte rodoviário como um todo, mas agora, com o aumento de Covid nos Estados Unidos, isso preocupa bastante. A Europa, a gente também vai comentar, mas Estados Unidos já estão comentando aí sobre a possível quinta onda de Covid nos Estados Unidos, e isso também na Europa, ou seja, uma leitura que impacta de certa forma também, né, o mercado, essa retomada e, consequentemente, nessa demanda, né, por commodity, quando a gente fala de petróleo, que tem relação com a mobilidade urbana. Tá? Então é interessante olhar por esse ponto. E esse gráfico aqui, que é interessante, né, a gente olha que o número de casas, né, listadas para venda, né, é inferior, né, a 50% do nível de 85 a 2019. Então as casas, né, que são chamadas aí de unifamiliares, né, listadas como disponíveis para venda, com ajuste sazonal nesse gráfico aqui. O que é interessante, esse gráfico ele traduz as casas que estão disponíveis para venda, ou seja, nunca teve tão pouca casa para vender, ou seja, o ritmo de real estate foi muito forte. Aqui no Brasil a gente conseguiu observar isso, né? Inclusive os resultados das companhias vieram muito fortes, ou seja, VSO muito forte, ou seja, vendendo rápido, né? Inclusive o que a gente conseguiu ver, né? Inclusive não só a Selic de agora, mas o que a gente conseguiu observar desde 2% até agora, né? Teve uma atratividade muito grande para financiamento imobiliário, né, os bancos também aumentando carteira de crédito, vendo essa retomada econômica de vacinação, ou seja, o cenário econômico melhor, mas os Estados Unidos também está na mesma direção, né, em relação quando a gente fala aqui de casas. Né. Na média geral, claro que tem diversos núcleos para a gente observar, ou seja, tanto de cidades, renda, mas em geral a gente consegue observar, né, pouca casa, né, sendo vendida no mercado, disponível para a venda do mercado, ou seja, historicamente muito abaixo, desde 85, nunca teve tanta pouca casa para vender, e isso também impacta o preço da casa mais alto, por ter menos casas, né, disponíveis para venda. Esse é um dos grandes, né, impactos, né, quando a gente fala aqui de oferta e demanda. Né? Então isso, com a casa mais cara, é mais um fator também de inflação nos Estados Unidos. Tá? Também a casa e também como o carro usado por lá. Bom, quando a gente fala aqui de índices de preços, né, em relação também a índices de preços de veículos usados, né, que são dois principais indicadores que é utilizados, a gente tem, né, como eu falei, ou seja, se tem pouca casa para vender, consequentemente o preço da casa também está mais alto, né, o preço da casa média, né, em geral. Então a gente consegue observar essa tendência maior, né, de crescimento, esse gráfico é desde 97, e também a gente consegue observar nessa linha azul mais escura, talvez não dê para ver muito bem aqui, mas essa linha azul mais escura, abaixo dessa linha azul clara, que é o preços, né, ou seja, de veículos usados, que também tem subido muito e tem impactado muito no CPI, né, que é a inflação do consumidor americano. Então isso é um fator de outlier na inflação, que tem subido muito mais do que a média, e isso também é um impacto direto também na inflação, preço de casa e preço de veículo usado. Tá? Bom, eu estava falando de Covid, então esse gráfico ele retrata muito bem isso, né, ou seja, são mais de 105 mil novos casos nos Estados Unidos, né, na última quinta-feira, né, de ontem, média, né, de 7 dias com aumento de 28%, ou seja, na média de 7 dias teve um aumento de 28% na semana passada, né, com hospitalizações continuando aí a aumentar cada vez mais. E de acordo com alguns especialistas, a nova quinta onda já começou com esse movimento aqui de alto. A gente conseguiu observar diversas ondas, né, a primeira, segunda, terceira, quarta, agora na quinta onda, né, possível quinta onda de Covid nos Estados Unidos. Né, tem essa relação, inclusive, em alguns países já tentando aí incentivar também o avanço da vacinação por lá. Tá? Na Europa não é diferente, né? Na Europa a gente consegue observar esse aumento muito forte, né? Inclusive na Alemanha, né, chegou a bater recordes, né, em relação a casos, né, de Covid por lá. Alguns países já estão se discutindo não só o lockdown parcial, mas como lockdown total e também, né, a vacinação, né, obrigatória nos países, né, à medida que isso pode aí,
também amenizar, né, o número de mortes, casos de infecções. Na medida dos países, na maior parte dos países, né, a vacinação não é obrigatória, né, então isso também abre espaço para umas pessoas que não querem se vacinar e isso também traz um impacto direto aqui de aumento de casos de Covid. Tanto na União Europeia, também no Reino Unido, na Áustria e na Alemanha, são os principais países que têm aí registrado recordes. Tá? Esse gráfico aqui da Johns Hopkins, tá? Ou seja, a gente consegue observar aqui o inverno, né? Ou seja, a gente tem esse problema do inverno, né? Na Europa, ou seja, o inverno se aproxima e com o inverno se aproximando tem essa dificuldade, né? Ou seja, de conter o vírus, né? E esse clima mais frio, né, na Europa traz ali uma propagação do vírus maior e a gente já consegue observar esse aumento de casos que vem preocupando bastante já e vem batendo recordes atrás de recordes, tá? E aqui nesse gráfico a gente continua falando, a gente falou de inflação dos Estados Unidos, agora a gente vai falar de inflação na Europa. Então a gente traz aqui o núcleo, né, principalmente, né, da zona do euro, né, de inflação, o que impacta realmente no peso de inflação. A maior parte, essa barra vermelha, né, ou seja, é a parte de energia, a energy, então a maior parte aqui, né, ou seja, vamos dizer aqui 2%, ou seja, a inflação está girando em 4%, 2%, metade da inflação europeia é na parte de energia. Então é a parte do gás natural, né, ou seja, o inverno está chegando aí, né, ou seja, precisa de muito gás natural, a Europa não é autossuficiente de gás natural, depende muito do Catar, da Rússia, isso tem um impacto muito grande quando a gente fala de preço, né, o preço do gás natural chegou a subir mais de 7, 8 vezes, a Rússia querendo, né, o próprio Vladimir Putin colocando à disposição, né, ou seja, para ter essa relação de oferta de gás, isso também fez o preço, né, até recuar no curtíssimo prazo, mas tem uma preocupação muito grande, isso vem repassado também para o consumidor. Tá? Então isso, a maior parte, metade do impacto inflacionário é em relação à inflação, a gente tem um impacto ali em relação também a alimentos, também a parte de industrial, né, ou seja, de goods, ou seja, de bens, e também a parte de serviços, né, que chega ali próximo de 1%, também um impacto maior, né, o segundo maior impacto da inflação do europeu. Tá? Então, esses são os principais pontos aqui, né, para lembrar, ou seja, sempre para atualizar a visão de cenário, para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Não é isso mesmo, Hanna? Daniel? É isso aí, Alex. Aí, valeu, obrigado aí pelas informações. A gente se vê na segunda, hein? Segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, bom fim de semana para você. Tchau, obrigado, tchau, tchau. Hanna, é contigo. Vamos seguindo aqui então, Daniel Beltrales, com mais informações. Falando agora das operadoras de turismo no Brasil, que registraram alta no faturamento pelo terceiro mês consecutivo e está otimista com a retomada das festividades de fim de ano. Daniel Morales também fica muito feliz com isso. Da totalidade de operadoras, 21% já superaram a média histórica em outubro e, apesar disso, 48% delas ainda não alcançaram metade do faturamento de antes da pandemia. Essa informação é da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. E um dado comemorado pelos representantes da associação foi o da retomada no mercado internacional. Em outubro, 100% das associadas realizaram vendas internacionais. E dessas, 13% eram também para embarque e também no mês de outubro, enquanto 72% eram para o final do ano e também para o verão brasileiro. Os principais destinos são Cancún, Portugal e Estados Unidos. Já no lado nacional, os principais destinos são Gramado, Natal e Salvador, eu diria também Belém do Pará. Das vendas para o mês, 25% eram para embarque, também em outubro, e 63% para embarques ainda neste ano. Ô Daniel, rapidinho, vamos só ver como é que está a cotação do dólar, né? Já que a gente acabou de dar essa notícia aí que o mercado internacional tá, né, os voos estão aquecendo. Como é que vai ser esse final do ano aí, Daniel? Fala aí rapidinho. Desculpa, eu não vou conseguir viajar, eu não tenho dinheiro para isso, né? Ai, meu Deus, amigos. Você vai viajar para Belém? Eu vou viajar para o meu país, né? Vou viajar, uma viagem internacional lá para Belém do Pará, que eu falo carinhosamente que é meu país, né? E tô bem animada, você viu que eu fiquei até empolgada, né, dando uma notícia do turismo. Mas, ó, vamos rapidinho falar aqui como é que tá a cotação do dólar nesse momento. O dólar tá subindo 0,26% e tá agora, então, a R$ 5,72. Vamos seguindo, então. É isso aí, vamos lá. A BMW anunciou um investimento de cerca de 500 milhões de reais na fábrica de Santa Catarina nos próximos 3 anos. Os recursos da BMW vão ser usados para a renovação de modelos, início de produção de um carro totalmente novo, que ainda está em sigilo, e nos trabalhos de engenharia da marca alemã no país.
Não é previsto aumento de capacidade da fábrica, inaugurada em 2014, e que hoje está adequada para produzir 32 mil veículos por ano. O atual volume de produção, de 10 mil unidades por ano, é direcionado ao mercado interno. A BMW informou que tem feito estudos sobre o uso de etanol em seus veículos híbridos, mas até agora o combustível derivado da cana não é usado nos modelos da marca que lidera as vendas de automóveis do chamado segmento premium no Brasil. Vamos seguindo aqui com mais informações. A Petrobras vai voltar a fazer investimentos em novo plano de até 70 bilhões de dólares, valor aproximadamente aí de 390 bilhões de reais. Os detalhes você confere na reportagem. O plano de negócios a médio prazo da Petrobras prevê investimentos entre 60 e 70 bilhões de dólares, com a estatal voltando a elevar o CAPEX, principalmente em exploração e produção do petróleo e do pré-sal. No próximo dia 25 será divulgado o plano de 2022 a 2026, que está em fase final de elaboração. Mas os números apontam um aumento na comparação com o programa anterior, de 55 bilhões de dólares, quando a companhia realizou no ano passado uma redução de 27% na estimativa de aportes plurianuais, visando preservar o caixa diante da pandemia. Os valores de investimentos previstos no novo plano de negócios ainda ficarão abaixo dos projetados para o período de 2020 a 2024, quando a Petrobras apontou um valor de 75 bilhões e 700 milhões de dólares. Ainda de acordo com o comunicado, o aumento dos investimentos não deverá afetar as métricas de endividamento. A meta de dívida bruta da companhia deverá gravitar em torno de 60 bilhões de dólares. No terceiro trimestre, a Petrobras reportou a redução na dívida bruta para 59,6 bilhões de dólares, batendo antecipadamente uma meta prevista para o ano que vem, algo importante para a política de dividendos da empresa. O plano também deverá prever uma preocupação com a chamada pegada de carbono da companhia e vai apostar em preservação de áreas verdes e reflorestamento. O Melius informou a assinatura em comum acordo com o Banco Pan do fim da parceria entre as duas empresas para a emissão de cartões de crédito que havia sido iniciada em março de 2019. Em comunicado ao mercado, a startup de cashback reafirma que a partir de 2022, com o lançamento de seu novo aplicativo, os seus usuários vão ter serviços de compra e financeiros integrados. O cartão de crédito em parceria com o Banco Pan vai continuar funcionando apenas para aqueles que já têm o benefício, mas a partir de hoje não serão mais emitidos. Hanna? Bom, a gente segue aqui com mais informações, falando agora sobre a privatização da Eletrobras, que pode mesmo atrasar mais um pouco. E depois de analisar informações do Executivo, a área técnica do Tribunal de Contas da União apontou inconsistências nos dados da operação e apresentou uma série de recomendações ao Ministério de Minas e Energia. O relatório do TCU sugere a reavaliação do preço de energia de longo prazo usado no cálculo do valor que a Eletrobras vai pagar pelos novos contratos. Segundo o tribunal, os valores são subestimados e o impasse deve atrasar a privatização para abril ou maio do ano que vem. A previsão anterior era para o mês de fevereiro, Daniel Morales. E a Iguatemi anunciou hoje a homologação e a reestruturação societária que unificou a Jereissati Participações com a Iguatemi, empresa de shopping centers, em uma única entidade, intitulada de IESC. A partir da próxima segunda-feira, as units da nova empresa, sob o código IGTI 11, começam a ser negociadas na B3. De acordo com a empresa, titulares de 692 ações da IESC exerceram o direito de retirada, totalizando um valor de reembolso de R$ 12,3 mil, ou R$ 17,83 por ação. Por sua vez, titulares de 1.670 ações da Jereissati Participações exerceram o direito de retirada, totalizando um reembolso de R$ 30,7 mil, ou R$ 18,39 por ação. O Conselho de Administração da nova Iguatemi convocou a Assembleia no dia 20 de dezembro para deliberar proposta de desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da Jereissati Participações na proporção de 10 ações para cada papel da mesma classe.
Hanna, vamos ao mapa do calor antes da gente encerrar o estoque? Vamos lá, daqui a pouquinho, Alexandre Cabral chegando aqui, o caos daqui a pouco se instala aqui nos nossos áudios. Vamos lá rapidinho já falar começou, do... né? Já começou o Happy Hour do Market. Você que está nos acompanhando, já separe o seu café, o seu drink, a sua água, ou o seu refrigerante, ou o seu achocolatado para participar também. Mas antes, vamos falar como é que está o Ibov nesse momento. Está subindo 1,11% aos 103.559 pontos. Ele abriu aos 102.426 pontos. A gente vai monitorando por aqui também. Vamos falar rapidinho aqui do mapa do calor. A maior parte das empresas, né, a gente consegue ver que estão subindo. Tem setor de varejo, bancos, setor de construção também. As papeleiras também são entre as maiores altas. Destacando aqui rapidinho Magazine Luiza, 9,34% de alta. Via 5,56% de ganhos. Grupo Soma está aí subindo 7,70%. A porta do Switcher segue aberta. A gente está tentando ver aqui, mas a porta está aberta. Vamos lá então, Lojas Renner. Cabral, né, gente? Que é o grande Cabral. Lojas Renner está subindo aí pouco mais de 4%. E o nosso déficit de atenção foi totalmente dominado agora, né? E aí a gente... É isso, gente. Essa situação... Já tô no market, já entrei no clima do market. E aí a gente tem as construtoras também, Cyrela subindo 4,54%. Estava até procurando aqui, já até me perdi, gente, aqui essa a gente consegue ver, ó, MRV 3,21% de alta. A maior parte das empresas a gente vê que estão subindo aqui, as elétricas também, Engie 11, 1,84% de alta, Elet 6, 2,30% de ganhos também, assim como Elet 3 sobe aí pouco mais de 1,81%. Já entre as maiores quedas tem PetroRio recuando 3,04%, e depois também tem Petri 4, 2,34% de queda também, Petri 3, 1,85% de recuo, né, figurando esse bloco aí, então, do setor de petróleo. Sul América recua 2,63% e Edux também recuando 1,18%. Paz não é uma opção, a não ser para o investidor, já que está tudo no verdinho nessa sexta-feira. Vamos voltar tela aqui, então, para a gente despedir, porque já sestou, né? Sextou. O Cabral não deixa a gente encerrar o estoque. Ô, Hanna, o pessoal já está perguntando aqui, cadê o BMC Market? O Market já está chegando, ou seja, o Eduardo Lemos já está me espirrando daqui. O MPK, ele apagou a mensagem aqui, mas a gente guardou a mensagem. Peraí, o MPK colocando assim, chegando a hora do happy hour, a Hanna, a Sami, a Débora, o Rafa, o Alex e o Gabriel têm que participar. Faz rodízio de apresentadores. Não. A gente não concorda, já foi unânime aqui, o Cabral, o Gani e o Felipe já concordaram comigo. Que nada, disseram o Cabral que acabou não. de falar que já vai preparar a cachaça de jambu. Não é? O Cabral falou que vai ter. Ninguém concorda, sim, então... concorda sim. O Alex André, que está nos acompanhando, também conhece a cachaça de jambu. Mas é isso, né? Não, muita o Ezequiel conversa. Santos falou aqui, ó, esconde a cerveja aí, senão a Hanna não consegue focar. É verdade, ela tá... sabe quando a pessoa começa a salivar antes de ver o negócio acontecendo? Então, é a Hanna. A Hanna já tá salivando. Ó, tá vendo? O Eduardo Lemos tá me defendendo aqui, ó. Hanna, vamos sentir saudades. Fica no lugar do Daniel. Durma com essa então, Daniel Morales. Valeu, Eduardo. Muito obrigado, viu? Tudo Pois bem. é. MPK também está por aqui, o Cerveja, que daqui a pouco vai estar por aqui também no BMC Market. O Cerveja vai estar também. Na realidade a cerveja. Ah, entendi. Então tá bom. Foi horrível essa, já não, vou não saindo foi legal. daqui, já... Vamos lá. Aide Martins, boa tarde. Quem mais aqui? Peter Santana. Ó, o Peter Santana falou um negócio legal. Hanna, a Luísa hoje ficou se sentindo. Muito engraçado. Ela estava comendo uma balinha e ouviu o nome dela, arregalou o olho, ficou toda feliz. Obrigado pelo carinho. Bom que fofinha. Tia Hanna ficou até feliz. Precisa ela engasga, gente. Que bom que ela não engasgou, pelo amor de Deus. Grande tia Hanna. Grande tia Hanna, né? Futura mamãe Hanna, né? Futura mesmo, né, o Daniel Morales.
Futuramente, daqui a pouco o pessoal começa a mandar a fralda aqui de presente, pelo amor de Deus. Mas é isso, o povo aqui... Não, o pessoal já falando da minha piada. Minhas piadas são lindas, são ótimas. São. Eu adoro as minhas piadas. Quer dizer, só eu, né? Mas tudo bem. É isso, né, Hannah? O BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market, Happy Hour, até às 3h30 da tarde. E você volta? Isso, eu volto só às 18h45 com o business, né? Mais tarde aí, né? Conhecendo mais uma empresa do mercado. E como diria a minha mãe, né? De formas que é isso. Chega por hoje de Daniel e Hannah, né? Tem que ver isso daí, Tem que ver isso daí, né? É isso. Segundo Felipe Nascimento, tem que ver isso aí. É isso aí. Beijo, Hannah. Até segunda. Um beijo, até segunda. Se comportem aí no market, senão eu vou aparecer aqui e tomar uns drinks também. Pode ficar. Não, muito obrigada. Tô indo bem ali, gente. Beijo. Valeu. Tá atendendo aqui uma ligação já. Tchau, gente. Tchau. Valeu.